Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre várias formas que vocês podem usar para se alinhar. Para quem já acompanha os ensinamentos dos Abraham tem um tempo, vocês sabem a importância do alinhamento, né? Os Abraham falam muito isso. Às vezes tem áudios super inspiradores aqui no canal, com tradução dos ensinamentos dos Abraham, que no final os Abraham falam: vocês só precisam dar um jeito de se alinhar. E aí as pessoas às vezes ficam, mas o que é se alinhar? Ou como eu faço para me alinhar? Então, se vocês quiserem entender com muito mais detalhes o que significa se alinhar, tem um vídeo em que eu expliquei tudinho e eu vou deixar o link aqui num comentário fixado no topo, logo embaixo do vídeo, o primeiro comentário, para quem quiser assistir ou assistir de novo, porque aquele vídeo também está inspirador. Mas eu quero dar mais exemplos de como a gente pode fazer, todo mundo pode fazer para se alinhar. Porque se alinhar é você estar se sentindo bem, é você se alinhar com a fonte dentro de você, com a fonte de vida, com a fonte de energia pura, positiva. Então, quando a gente se alinha, a gente conseguiu subir na escala emocional, a gente conseguiu se sentir melhor. Então, pode ser que você já esteja bem, que você esteja razoável, mas que você queira subir muito mais para ficar lá no topo da escala emocional, como pode ser que você esteja lá embaixo na escala emocional, se sentindo péssimo e está tentando subir um pouco mais também. Então você está tentando melhorar um pouquinho como você está se sentindo. Ambas as coisas são você fazer esse movimento para se alinhar. Só que tem uma diferença entre elas. Quando você está ali no meio da escala emocional e quer subir mais, tem algumas técnicas que encaixam. E quando você está lá embaixo se sentindo péssimo, as mesmas técnicas não vão encaixar. Pensa assim, se você já está se sentindo bem, e aí você coloca uma música que você ama e que te dá vontade de sair dançando, você sobe mais ainda na escala emocional, sua vibração sobe mais ainda, você se sente muito bem. Agora, se você está se sentindo péssimo e você coloca uma música que você ama, aquela música te faz se sentir pior ainda, porque ela te lembra mais ainda de como você não tá bem, porque ela não tá te gerando o sentimento que ela geralmente gera, e às vezes ela tem um ritmo alegre, uma batida que vai até te irritar, porque você está totalmente incompatível com aquilo. Então você precisa fazer outras coisas antes de chegar nessas atividades que vão fazer você se sentir melhor ainda. Então, basicamente, se você estiver se sentindo mal, você precisa fazer coisas que aquietem a sua mente e que te tragam para o estado de presença. Quando você está presente, sem julgamento a respeito da realidade, só ouvindo, só observando, só sentindo, se permitindo sentir, se permitindo não julgar o que você está sentindo. Só de você fazer isso, você melhora. Porque para pensar, a fonte dentro de você, ela não está julgando nada. Então, só de você também não julgar, você já está começando a entrar em sintonia com a fonte. Então, você começa a se sentir melhor. Então, essa é a melhor forma de você se alinhar quando você está lá embaixo da escala emocional. Então, vamos falar de várias dicas práticas. Como você pode fazer isso na prática? Imagina que você tá lá percebendo que você tá com mau humor, ou tá sentindo tristeza, ou desânimo. Então, você precisa fazer alguma coisa que ajude a silenciar a sua mente. E você faz isso focando a atenção em alguma âncora do ambiente. Isso ajuda muito. Então, por exemplo, você pode colocar uma música e prestar total atenção às batidas da música ou à melodia de um instrumento e ir seguindo aquele instrumento até sua mente aquietar. Conforme a sua mente aquieta, você começa a se sentir um pouquinho melhor, mas você não tem que fazer com a intenção de nada. É uma coisa meio despretensiosa, sabe? É só assim, ai, deixa eu parar de pensar um pouquinho, deixa eu me concentrar nisso aqui. E aí você escolhe alguma coisa para se concentrar. Você pode, por exemplo, dar uma volta, se for possível, né? Então você sai para esparecer a cabeça um pouquinho. E aí você presta atenção na sensação de cada passada sua, na sensação dos seus braços se movimentando do lado do corpo, no sonzinho de folhas que você vai pisando, na brisa batendo no rosto e assim por diante.
Outra coisa que você pode fazer é focar a atenção na sua respiração, mas de um jeito específico, né? Não é só ficar prestando atenção na respiração, porque às vezes as pessoas ficam mais ansiosas ainda. Então, é você lentificar a sua respiração. Por quê? Porque quando as pessoas estão ansiosas, ou com raiva, ou com outras emoções negativas, em geral, a respiração fica mais acelerada e mais superficial. Então, se você fizer o oposto do que aquela emoção costuma gerar, você manda uma mensagem para o seu cérebro que você está vivendo uma emoção diferente daquela. Então, se você deliberadamente, de propósito, você lentificar a sua respiração, então você soltar o ar bem devagar e ainda apertar o abdômen no finalzinho para expelir o restinho de ar, como se fosse uma gaita de fole, sabe? Então, se você fizer isso, você manda essa mensagem de relaxamento para o seu cérebro. Inclusive, se você conseguir fazer esse movimento abdominal também, você mexe bastante o seu diafragma, que é um músculo que fica embaixo do pulmão. E esse movimento do diafragma, ele ativa o nervo vago, que tem conexão com o seu coração e com o seu cérebro. Então, ao fazer isso, você realmente aquieta a sua frequência cardíaca, diminui a sua frequência cardíaca e aquieta o seu cérebro. Você literalmente diminui as ondas mentais. Isso tudo aparece nos exames, né? Então, você pode fazer algo que tem um efeito fisiológico quando você respira e solta o ar bem devagar. Uma técnica que você pode usar também é usar uma forma de meditação focando a atenção num som que você próprio emite. Então, por exemplo, você pode soltar o ar emitindo uma vibração na sua boca ou na garganta. Então, você pode imitar o som de uma abelha e ficar focando a atenção naquele som e na vibração nos seus lábios, na sua garganta. Então, olha como é uma âncora para você focar a sua atenção. E aí você junta as duas coisas. Além de você soltar o ar bem devagar, você está fazendo isso de focar a atenção numa coisa só, que é algo que sempre aquieta a mente também. Então, você tem esse efeito de, nossa, como eu me senti melhor. Isso realmente aliviou as coisas. Então, essa é uma das coisas para fazer, certo? Então, quando você está se sentindo tão mal, não adianta você tentar técnicas do tipo achar um pensamento melhor, ou tentar brincar com a situação, porque naquele momento, como você está muito distante disso, você não tem acesso a esse pensamento melhor. E você não tem acesso a brincar, né? Mas nem tudo está perdido, né? Você vai ter acesso a isso daqui a pouquinho, assim que você tiver aquietado a mente um pouquinho, assim que você tiver praticado essa questão da presença um pouquinho. Então, às vezes, o que acontece é que você nem faz algo deliberado, né, para aquietar a mente. A vida te distrai e te ajuda. Então, você, sem querer, você presta atenção em alguma outra coisa, se ocupa com aquilo mentalmente, e quando você vai ver, você parou de pensar no problema, você parou de ruminar aquilo que estava te incomodando, e aí você já se sente um pouco melhor. E aí, às vezes, você consegue brincar, colocar uma música gostosa que te empolgue. Então, assim, a vida ajuda a gente. Muitas vezes, não é a gente que acha o que fazer para se sentir melhor. A própria vida traz alguma distraçãozinha ali que te ajuda a sair daquilo. Mas tem essa questão de que você pode sim fazer alguma coisa deliberada quando você perceber que precisa de ajuda. E são coisas, às vezes, gente, de segundos. Tá certo que quando você tem um embalo negativo muito grande, a tendência é, pouco depois que você se sentiu melhor, dali a pouco você tá pensando alguma coisa ruim de novo. Por quê? Porque tem um momentum. Vocês entendem o que que é o momentum? É uma palavra que não tem exatamente tradução no português, mas que eu costumo traduzir como embalo, que é a energia e a força que um certo movimento foi adquirindo, ou um certo fluxo de pensamentos foi adquirindo. Então, se você tem o hábito de praticar certos pensamentos e certas emoções, ou seja, se sentir de um certo jeito, aquilo meio que tende a voltar para você. Mas não significa que você tá então fadado a viver isso para sempre. Não, é só saber que meio que pegou embalo, sabe? Igual um carro que tá descendo ladeira abaixo sem o freio. E aí pegou muito embalo e lá embaixo da ladeira tá difícil de segurar. Mas a própria vida ajuda. Chega uma hora que a ladeira acaba, né? Então, a gente também. A gente tem essas outras coisas acontecendo que ajudam a gente a pegar um pouquinho menos de embalo, a diminuir a velocidade desse carro, né? Desses nossos pensamentos. E
Pronto, abriu um espacinho para algo diferente. E aí você praticando isso, você tentando viver essa presença com mais frequência, vai ficar cada vez mais fácil. E a outra coisa não é só desembalar os pensamentos, é você pegar embalo no positivo. Então eu ensino muito para vocês, eu falo com muita frequência a questão de achar um pensamento melhor, mas tem uma outra forma, que é, em vez de você estar diante de uma situação, perceber que você pensou algo ruim, e aí tentar pensar algo melhor, que é uma coisa que funcione, que eu ensino para vocês. Por exemplo, você primeiro achar um pensamento de resignação, né? Ai, paciência, é o que é. Aconteceu, agora vamos lidar. E depois de esperança, pode ser que melhore, pode ser que daqui a pouco a gente encontre uma solução. E depois vai subindo cada vez mais. Então tem isso de você deliberadamente ir fazendo esse movimento de achar um pensamento melhor, e tem a questão de você fazer alguma coisa para se sentir melhor, e uma vez que você já está se sentindo melhor, os pensamentos melhores naturalmente vêm, porque os pensamentos melhores estão em outra faixa de emoção. Então, quando você sobe na escala emocional, você passa a ter acesso a outros pensamentos. Então, fica algo natural. Espontaneamente você começa a ter pensamentos de que as coisas vão dar certo, de empoderamento, de lembranças de coisas boas que já aconteceram para você, que reforçam mais ainda a sua gratidão, a sua certeza de que as coisas vão melhorar cada vez mais. Então, é disso que eu quero falar um pouquinho, de coisas que vocês podem fazer quando vocês já estão se sentindo ok, né, mais ou menos ali, e que podem melhorar mais ainda a frequência de vocês, a vibração de vocês, ou seja, ajudar mais ainda vocês a se alinharem. Então eu vou falar para vocês várias coisas que para mim tem esse efeito de me alinhar, para vocês verem o que pode se adaptar a vocês também, ou se só de ouvir essas coisas vocês têm outras ideias que dariam certo para vocês. Então uma coisa que eu gosto muito e que eu percebo que sempre faz eu me sentir bem e me alinha, e aí eu sei que me alinhou, porque eu começo a ter um monte de ideias, eu começo a ter um monte de pensamentos super inspirados, eu me sinto bem, óbvio, né? Você começa a se sentir super bem. É eu dançar. Eu adoro dançar. Então, às vezes, eu coloco uma música despretensiosamente ali. Às vezes, coloco para fazer ginástica, né? Só que em algum momento ou outro, em vez de estar lá com o pezinho, eu tô sozinha e a música é super empolgante, eu danço um pouco. E isso vai me alinhando, né? Então, soltar o corpo, permitir que o corpo faça os movimentos que ele está querendo fazer, é uma coisa que, para mim, é uma ferramenta de alinhamento muito grande. Inclusive, várias ideias que eu tive de coisas que eu queria postar no canal, muitas coisas que chegaram até vocês vieram em momentos em que eu estava fazendo isso. Outra coisa que eu sei que é fonte de alinhamento não só para mim, mas para várias pessoas, é tomar banho ouvindo música, né? Então, o banho, aquela água quentinha, a sensação da água no corpo, e ainda assim uma música gostosa também, são vários fatores juntos ali para você também se alinhar. Outra coisa que eu acho legal e que para mim tem esse efeito é fazer caminhadas ouvindo também uma playlist de músicas que você gosta muito. Então, às vezes, gente, você pode sair para fazer a sua caminhada ou para ou querer colocar a sua playlist de músicas e você ainda não está se sentindo tão bem assim, mas você pode começar com músicas um pouquinho mais lentas, menos felizes, e prestando atenção nas batidas, tentar não pensar nada, né? Aquietar a mente um pouco. E aos pouquinhos você vai se sentindo melhor e você começa a entrar mais no clima de músicas mais divertidas, de músicas mais legais. Minha cachorra tá pedindo para eu chutar a bola para ela. Outra coisa que eu gosto e que me ajuda muito a me alinhar é o sol. Então, às vezes, fazer caminhadas num lugar sombreado, mas você pega um pouquinho de sol, fora que aquela claridade toda do ambiente, né? Aquilo entra pela retina e produz neurotransmissor de bem-estar também. Então, o sol batendo um pouquinho na sua pele, né? Claro que não contínuo. Então, você anda ali no meio de árvores, pega um pouco de sol, pega um pouco de sombra, mas esse sol também aumenta a produção de vitamina D. Então, são coisas biológicas que já te ajudam a se sentir melhor. E aí, você, concomitante a isso, ouvindo áudios inspiradores ou ouvindo músicas que você gosta, fazendo lista de gratidão, falando eu te amo para tudo à sua volta. Quer dizer, você sobe às alturas, né? Com uma atividade como essa. E eu tenho um paciente
que tinha uma depressão crônica, que uma coisa que ajudou muito ele foi fazer caminhadas longas. Porque nessas caminhadas ele aquieta a mente, tem o próprio exercício físico ali ajudando a produzir neurotransmissor de bem-estar. É muito tempo ao ar livre, que também ajuda a gente a se alinhar. Então, e ele fazia caminhadas assim de 3 horas de duração, algumas vezes por semana. E ele percebeu que isso foi sustentando ele, e a depressão foi embora, né? Então, eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários que outras atividades vocês fazem que colaboram para alinhar vocês. No seu caso, talvez pode ser cantar, talvez pode ser fazer algum artesanato, né, alguma atividade artística. Conta pra gente, porque as suas ideias também podem ajudar os outros a se inspirarem e acharem mais atividades para se alinharem também. Ah, deixa eu só falar para vocês mais duas atividades que eu lembrei aqui. Tinha uma época que eu praticava yoga, de um método de alta performance. Eles nem gostavam que chamasse de yoga, porque eles falam que é tão diferente de todo o resto. Mas eu sei que eu ia para as aulas e eu ficava lá presente, prestando atenção mesmo na sensação do músculo ali sendo exigido e prestando atenção na música e aquietava minha mente totalmente e realmente aquilo dava uma renovada, sabe? Era muito legal, tô até com vontade de voltar a praticar. E outra coisa, um dia desses, o YouTube me mostrou um vídeo de um negócio chamado Animal Flow. Então você imita movimentos de animais. E aí eu me propus a fazer aquilo, fui pro chão, imitei ali uns animais. Gente, achei aquilo maravilhoso. Senti o estalinho gostoso no pescoço e senti muita coisa boa. Foi uma sensação assim de, nossa, meu corpo estava precisando disso, sabe? Tava precisando fazer esses movimentos muito diferentes. Então, são as coisas mais variadas que podem ter esse efeito. Contem pra gente o que vocês fazem também. Vamos trocar ideias aqui. E agora um recadinho. Gente, o meu livro tá em promoção por conta do Dia dos Pais, tá com 25% de desconto, só até o dia 24. Não sei se postando no dia 24 ou alguns dias depois do dia 24, ainda chega para o Dia dos Pais. Então, o ideal pode chegar, né? Mas depende da região do Brasil que você tá, depende da estrutura dos correios da sua região e também os correios, quando estão com uma demanda muito grande, eles meio que deixam os livros de lado, né? Eles demoram mais para entregar os livros. Então, o ideal é comprar já mesmo, correr comprar. Então, aproveitem o cupom de desconto. Vou deixar aqui no começo da descrição o link para o livro e também qual é o código do cupom. E aproveitem para comprar já vários exemplares, porque o frete é único. Então, comprando mais exemplares, você paga o mesmo valor de frete. Então, vocês podem aproveitar para já deixar em casa aí para presentear várias pessoas, porque as pessoas costumam gostar muito de ser presenteadas com esse livro. Espero que vocês tenham gostado do presentinho e sentir um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Isso, sabe? Muito diferentes esse efeito. Contem pra gente também. Vamos trocar ideias aqui. E agora, o meu livro tá em promoção por 4.